Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Pode para Elas. E se você ainda não se inscreveu nas nossas redes, se inscreve no nosso canal do YouTube. Já tem aqui, ó, para não perder nada. Toda semana a gente tem episódio novo com muitos assuntos interessantes femininos, falando de fertilidade, saúde da mulher. E hoje eu trouxe uma convidada que é muito especial. Já conheço ela, ó, muito tempo, viu? Desde que eu era criança, a gente fazia inglês com ela. E hoje em dia é uma endocrinologista de mão cheia, né? Doutora Raíssa Castro. Seja bem-vinda, Raíssa. Ei, Malu. Raíssa, gente, é uma endocrinologista que ela não cuida só de doença, tá? Então ela faz essa parte bem integral mesmo, é corpo, mente, espírito, né, Raíssa? A gente conversa muito, a gente tem uma Malu. afinidade muito grande. E a gente tava até conversando aqui, né, Raíssa, que você tá fazendo muito essa parte integral, né? E eu acho que teve uma virada de chave aí pra você começar nisso, né? Me Foi, conte. Malu, verdade. Foi um prazer, Malu, estar aqui com Um você prazer nessa meu, Raíssa. tarde, contribuindo com conhecimento para todas as pessoas que estão aí nos vendo. E o quanto que é importante ter esse momento aqui de Sim, trazer informações de qualidade para as nossas queridas pacientes e também, por que não, para os homens, né? Que o sim, estilo de vida saudável é para todo mundo. com Então, certeza. Malu, contando um pouquinho sobre como aconteceu isso, né? E Porque você era bem técnica, né, Raíssa? Isso, Inclusive, eu já fui sua paciente porque eu tenho um isso. nódulo na minha tireoide. E acho que há uns 15 anos eu fui pra Foi, você. logo no comecinho, Antes de né? você ir Quando eu embora, cheguei da depois que você residência. voltou. Você era bem endócrino mesmo, Endócrino bem tradicional. raiz, então. Hoje em dia eu vejo a importância da gente ter o estilo de vida saudável. E isso eu já enxergava há muito tempo. Logo que quando eu terminei, vou contar um pouquinho de como isso chegou em Sim, mim, né? sim. Em 2013, quando eu terminei a residência, na verdade, quando eu estava para terminar a residência, eu tinha um estilo de vida completamente irregular. E aí eu vi assim, ah, comia mal, como todo médico na residência, né? Não vou É, generalizar, mas a maioria de nós, a gente passa por esse momento ali de muita privação de sono, de alimentação sim. irregular, a gente come muito lanche, come quando dá, dorme de qualquer jeito, em qualquer forma no plantão, pega qualquer comida que tem ali pra gente comer. E sedentário, a única coisa que faz no máximo ali é ficar andando dentro do hospital para atender as intercorrências, né? Nós que somos médicos temos, assim, desde o início, uma vida de verdade, assim, insalubre. Tudo leva a uma insalubridade da saúde, né? Na verdade, uma insalubridade. E quando eu cheguei perto de terminar minha residência, me bateu aquele pensamento assim, poxa vida, eu vou ser endocrinologista que cuida de pessoas, que cuida do peso das pessoas, que cuida da saúde, da glicose. Como que eu vou dar exemplo para os meus pacientes se nem sequer eu tenho uma vida, um estilo de vida adequado? Eu durmo mal, eu tomo mais de 1 litro de Coca-Cola normal por dia, Nossa eu não Senhora. como nenhum vegetal. Gente, eu não consigo acreditar que alguém toma 1 litro de refrigerante por dia. Era Mas tem, né, Raíssa? Existe, Malu, é bem comum isso, até hoje em dia, assim, apesar de todas as informações que a gente É, tem acesso e a gente é médico, ter acesso a isso, para você ver como o cognitivo é separado do racional e o cognitivo é separado do emocional e de tomada de decisão, né? uhum, Então, ali daquele momento, eu percebia, meu corpo não era do jeito que eu queria, muita gordura visceral, minha menstruação às vezes era um pouquinho irregular, então já sinalizava ali por alguma alteração metabólica, né? Que eu sim. praticamente não dava valor, não colhia nem exame, que era nem para enxergar o que é que estava acontecendo com a minha saúde. E eu disse, não, gente, chega, peraí, eu vou precisar dar um jeito nisso. Comecei a fazer um pouquinho de exercício, então ali eu corria um pouquinho, parava um pouquinho, corria um pouquinho, parava um pouquinho, entrei numa academia. Lembrando que na época da escola a gente sempre é mais ativo, né? Participa É, de, faz de esporte. esportes e tudo mais. Comecei a comer um pouco mais de vegetais, não comia nenhum vegetal. Eu disse, vou comer igual a criança, eu vou comprar um pé de alface, fazer uma salada e comer o gosto de alface. Vou comer uma cenoura para ver o gosto da cenoura. E assim foi aos pouquinhos, né? Introduzindo nesse estilo de vida mais saudável. E aí eu fui percebendo que não era só isso, né? Que precisava de outros pilares para melhorar. E, enfim,
Aí, desde então, voltei para Natal, da residência, comecei a fazer corrida de rua, que na época era o que estava começando a pegar, né? Porque agora é a febre. Agora uma febre Você geral. corre ainda, Raíssa? Corro ainda, agora que eu tô lá. Meu sonho é correr, mas Vamos eu não... começar, bora correr comigo. Aí uma vez eu perguntei a uma amiga minha, o que é que faz pra começar a correr? Bota o tênis e sai correndo. Bota o tênis e sai correndo. Ter a vontade já é o primeiro passo. Então, aí eu comecei a correr, fui nas primeiras corridas de rua, não comprava nem kit, não sabia nem como era. Uma colega minha que hoje em dia é maratonista, ganha muitos pódios aí, ela que me incentivou, não, vamos começar aqui aos pouquinhos. Então, aquilo ali foi alimentando minha vontade de cuidar da minha saúde. E, enfim, Um esporte é muito importante, né, muito Raíssa? importante, porque Não sei se você ele... indica isso para seus pacientes, Isso. mas assim, eu acho demais importante você ter alguma atividade que você goste, né? Isso, porque o esporte, ele além de ser algo para melhorar a sua atividade física em si, ele tem a questão da rede, né, de pessoas, da rede de relacionamentos, tem a questão ali, quer queira, quer não, de alguma competição que seja contra outras pessoas, mas contra você mesmo para ter mais resultados diferentes. Então, aquilo ali alimenta naturalmente o nosso sistema dopaminérgico, que é o sistema que a gente vê de recompensa. Quanto mais a gente corre 5 quilômetros, agora eu quero correr em menos de 30 minutos. Agora eu quero correr uma corrida de 10. Agora eu quero correr uma corrida de 10 em menos de 1 hora. Agora eu quero correr uma meia maratona. Veja o quanto O ser humano é assim, O gente. ser humano é assim. É. Metas, né? Metas, e isso naturalmente alimenta esse sistema da gente de dopamina, que é o sistema de recompensa, que hoje em dia a gente busca alimentar esse sistema de recompensa através de quê? De coisas mais rápidas, ficar girando uma rede social, muitos homens e até mulheres também consumindo conteúdos 18+ nas redes sociais também, e isso vai trazendo ali vai exaurindo a dopamina do nosso cérebro e deixando a gente realmente viciado. E isso aí é bastante perigoso, né, Malu? Demais, gente. Como tá, né? E indiretamente, como isso vai influenciar na fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, né? Que a gente nem imagina. Sim. E aí, Raíssa, aí você... Então que de um ano para Você cá... refletiu muito. Refleti muito. E assim, teve uma virada de chave também do ponto de vista emocional, porque eu vi que muitas vezes eu ia treinar com o meu personal e eu chegava lá muito estressada, reclamando da vida, reclamando que eu estava no convênio e... Entendeu? Tudo aquilo do meu dia a dia. Você não estava no trabalho que você estava feliz. Não estava feliz. Então, já cuidei da atividade física, já estava fazendo exercício físico, já me alimentava melhor. Mas o pilar emocional não estava equilibrado. Eu vivia tendo conflitos, às vezes, dentro de casa, chegava estressada, reclamava com meus pais. Uhum. E aquilo lá me consumia. Eu disse, gente, agora vamos organizar o pilar emocional. Então, aí... A gente faz psicoterapia, procura uma ajuda também do ponto de vista ali da espiritualidade. Fui fazer também curso de coaching, que isso me ajudou muito. Então, assim, foi uma virada de chave por completo da minha parte, tanto emocional como profissional também. A partir dali, eu entendi que eu estava deixando a minha carreira se esvair de uma forma que eu não gostei, que eu não estava mais fazendo sentido para mim. Uhum. E nisso eu disse, não, chega, eu preciso sair desses convênios, porque isso está gerando muita dor para mim. Não está mais valendo a pena. Não vou dizer que não valeu. Valeu um tempo, mas não estava mais batendo, Foi importante né? em algum momento, né? Foi importante em algum momento. E aí, naquele período ali, eu precisei dar essa virada de chave, ter uma transformação emocional. Foi super importante para mim. E hoje em dia eu me sinto mais com autoconfiança, melhor. E eu acho, Raíssa, que quando a gente passa por aquilo, é a mesma coisa, né? Eu passei pela infertilidade e hoje em dia eu trato só mulheres inférteis. É diferente. É diferente. É diferente. Você tem um olhar muito diferenciado daquela pessoa. Você já passou por aquilo. Você sabe exatamente. É a mesma coisa, sei lá, um pediatra que não tem filho. Eu acho que é diferente. É diferente. Né? É diferente do pediatra que já tem filhos. Né? Então, a mesma coisa você passou pela mudança do estilo de vida, você precisou mudar algumas coisas na sua mente, né? No seu corpo e no seu espírito, para que você alcançasse o que você queria. E do mesmo jeito são seus pacientes. Meus pacientes, exatamente. Quando a gente passa por um problema, a nossa própria dor, ela serve para alimentar a nossa compaixão. A gente fica mais
mais sutil, consegue olhar com outros olhos o problema do seu paciente, ouvir com um ouvido mais refinado o que ele está trazendo para você. Então, se eu passei por um processo emocional, de recuperação emocional também, eu comecei a compreender que muitos comportamentos meus não era porque eu tinha conflito com pessoas, ou com pai, com mãe, com o que seja. Era que eu não estava olhando para mim mesma para reagir de uma forma melhor àqueles problemas. Então, digamos, você está, por exemplo, dentro de um relacionamento narcisista. Você às vezes não consegue enxergar aquilo se você não tem autoconsciência e foi buscar um autoconhecimento para aquilo. Então, passar por um processo psicoterapêutico te ajuda a enxergar alguns comportamentos que você está passando. E aí você consegue enxergar seu paciente de outra forma. Aí hoje eu recebo uma paciente que vem contando a história igualzinha à minha que eu passei. Eu digo, sua mãe tem transtorno narcisista? Cai como uma ficha. Doutora, é tudo isso que você está falando. E assim, cai uma lágrima, você dá um lencinho para ela parar, para ela se acolher. Porque eu acho que naquele você momento. cuidar de você envolve tudo isso, né, Raíssa? Isso. Vocês têm, né? Você tem um acompanhamento bem completo. Como é a sua consulta? Me conta. Então, Vou já Malu, marcar. a consulta começa já desde a hora da marcação, porque no WhatsApp da secretária, a gente já tem um acolhimento diferente, já não é automatizado, não é de robô, entendeu? Não é marcação de robô. E muitas vezes o paciente me procura, então eu viro a minha própria secretária, eu mesmo converso com ele. Vamos marcar, seja bem-vindo, que bom que você vai marcar sua consulta, parabéns pela sua decisão. Então, isso já reforça aquela necessidade da consulta para ele. E então, quando ele chega, ele é bem recebido na recepção, tem um cafezinho, gosta do ambiente. Os ambientes onde eu trabalho hoje são bem aprazíveis, são maravilhosos, assim, a Eu sei, eu recepção, conheço. né? É E aí, assim, a gente busca sempre alguma coisa. Eu começo a consulta não perguntando a doença dele, mas eu pergunto, fale sobre você, primeiro de tudo. Quero saber quem é você. Como é o nome dos seus filhos? Como é o nome do seu marido? Sim, você quer Eu conhecer quero o seu conhecer a paciente. pessoa, sabe? Muito além do que ela tem de problemas de saúde para me relatar. Sim. E aí a gente começa. O que é que tá te doendo mais hoje? Eu vou falar, porque eu tô com excesso de peso, não consigo mais vestir nenhuma roupa. O seu forte é a obesidade, né? Hoje em dia eu atendo muito paciente com obesidade, mulheres com lipedema também, que acaba vindo muito associado à obesidade, às vezes não. Mulheres que querem tentar engravidar também chegam para mim, porque precisam emagrecer, cuidar do estilo de vida. Porque é tudo, estilo de vida é relacionado a Estilo de vida tudo. é tudo, né? E nessa consulta, a gente vai abordando o que é que ela deseja, por que é que ela quer perder aquele peso, por que é que ela deseja aquela mudança. Se aquilo é importante para ela, por que ela não está conseguindo, né? Isso. Quais os seus pontos de dificuldade e quais os seus pontos positivos? O que é que a gente pode trazer de bom para você e Marília, desculpa. Malu, e a gente... Marília foi lembrada aqui, ó. Marília, ó, um beijo. E o quanto que a gente consegue trazer para paciente que chega às vezes com um olhar tão, assim, tão entristecido, só olha o lado negativo do que ela tem, a gente consegue levantar tantas vantagens que ela tem, sabe? Muitas vezes ela já vem ali, não bebe, já não fuma, já tá fazendo algum exercício físico que seja uma caminhada. Aí a gente reforça positivamente. Nossa, que bacana! Olhe quantas coisas positivas a gente tem ao seu favor e a favor do seu emagrecimento, ou a favor do seu processo de melhora do estilo de vida. Vamos valorizar seu passe, eu digo bem assim. Sim. Vamos valorizar seu passe. Claro. E aí a gente adentra também um pouquinho sobre as comorbidades, sobre como que é a família. Eu pego quando ela tem algum transtorno de compulsão alimentar ou quando tem alguma alteração de comportamento alimentar, eu tento buscar de onde vem isso. Eu pergunto, Sério, porque Raíssa, você sempre encontra alguma sempre encontro, Malu. Por exemplo, pode ser só ansiedade, não? pode ser ansiedade, mas a gente vê algumas coisas bem específicas. Por exemplo, a pessoa dizer, não, porque chega 4 horas da tarde, eu tenho vontade de comer um pipos. Por que não um sorvete? Por que não pizza? Tipo assim, é uma algo coisa de muito infância, específico. É exatamente isso, um comer emocional.
E aí vem um alimento reconfortante, que quando eu vou atrás, me conta como era você pequenininha na sua casa, você ficava com seus pais, você ficava com o babá. Seus pais são médicos. Seus pais são médicos, você ficava muitas horas na creche, e todo aquele apanágio emocional que vem de pequenininho vai recair na vida adulta. E a lágrima vem. Não, doutora, porque eu ficava com minha babá e ela só me dava pipos de tarde para eu comer. Então, aquilo virou alimento de conforto dela, porque ela sentia a ausência do pai e da mãe, a babá dava um pipos e ela ficava ali reconfortante. E o pipos por si só, né, o salgadinho, ele é um alimento hiperpalatável que vai alimentar a nossa dopamina, que é o nosso sistema de recompensa. Olha como não é só comer um pipos, é todo um histórico emocional por trás. E aí a gente direciona melhor o tratamento daquela paciente, com psicoterapia, com traçar metas que sejam mais atingíveis para ela e medicações que vão E aí você ali tem em cima nutricionista que lhe ajuda, né? Isso, nós temos a nutricionista e aí a gente faz um plano, né, de acompanhamento para aquela pessoa. Porque é importante que todo mundo conheça, né? Isso. Raíssa, não adianta você sozinha. Não adianta sozinha. Existe uma necessidade desse acompanhamento multidisciplinar com um personal trainer, profissional de educação física, se a pessoa não puder arcar ali com a despesa de um profissional de personal trainer, um nutricionista, um psicólogo, né? É tudo junto. Tudo junto, é um conjunto mesmo para a gente adquirir um estilo de vida saudável e ter mais resultados, né? Então, assim, finalizando a consulta, a gente vê o que é que o paciente deseja para ele e o porquê que ele quer, vamos dizer, perder peso. Eu quero perder 10 quilos porque eu quero ter meu filho, eu vou passar por um processo de fertilização in vitro, meu corpo não está legal agora, eu estou com resistência à insulina, eu estou com alterações vitamínicas, eu estou precisando de suplementação e, para mim, é meu sonho engravidar. Então, a pessoa que está com aquela chama acesa daquele desejo, ela vai fazer de tudo. Então, esses pacientes são muito disciplinados, porque eles têm algo alimentando ali dentro deles, né? É o desejo, né? É um desejo. E aí, eles trazem as razões deles e você deixa o paciente conduzir os próprios condutas. Tá, eu abro a roda da vida, né? Eu tenho uma roda da vida para os pilares do estilo de vida saudável, que são 6, né? A alimentação, o exercício físico, o estresse, o manejo de estresse, o sono, a ingesta de bebidas alcoólicas e tóxicos, né? Que entra o cigarro, e os relacionamentos saudáveis. Então, a gente aborda esses 6 pilares. Eu entrego a roda da vida para ela preencher e me dizer que nota que ela dá de 0 a 10 para cada pilar daquele. E aí, a gente, no final, escolhe os pilares que estão mais críticos. E aí, eu pergunto, aqui na alimentação, você deu uma nota 6. O que é que você pode fazer para melhorar esse pilar? Ai, doutora, eu posso Comer mais verdura. introduzir uma salada na hora do almoço. Eu posso, de repente, deixar de comer o doce depois do almoço 3 vezes por semana, porque eu como 6, 7. Eu posso deixar o doce só para o final de semana. Aí você aplaude. Parabéns, que ótimo que você decidiu isso. Porque cada pequeno passo que o paciente vai te dando, é ele que está te falando, não é você que está mandando. Você tem que parar de comer doce, você tem que fazer isso. É pior. Você vai deixando ele conduzir, porque a própria voz do paciente vai dando a resposta para ele mesmo e aquilo vai ecoar dentro da cabeça dele. Pô, eu falei isso. Então, é um compromisso dele com ele mesmo. Não adianta a gente ficar falando É muito e mais forte, né? É muito mais forte. Então, a virada de chave também para mim, de melhorar a minha comunicação para eu trazer melhores resultados dos pacientes, surgiu lá atrás, quando eu decidi fazer a minha psicoterapia e entender sobre comunicação não violenta. Entendeu, Malu? Como o meu processo me ajuda a trazer resultado para o meu paciente. Porque a nossa consulta, Raíssa, a minha também é assim, né? A nossa consulta, ela é... Já passei. A minha consulta e a sua, ela é uma consulta também psicológica, né? Sim. Então, assim, a paciente que me procura, a paciente infértil, ela vem com uma bagagem emocional gigante. Ela quer acolhimento. Né, Malu? Cobrança. Né? Cobrança, culpa. Culpa demais. Culpa, cobrança, problema, relacionamento conjugal, porque a infertilidade dá isso também, Sim. né?
várias Cobrança coisas. da família, das Frustração, pessoas. pressão, enfim. A própria autocobrança, né? De achar Autocobrança. que, ai, porque eu passei tantos anos me dedicando a um projeto Por profissional que e que eu não por engravidei que que eu não antes? engravidei Por que que eu não congelei antes? meus óvulos? Por que que eu evitei tanto gravidez? A gente passa a vida toda Isso, evitando, pra depois isso. tentar engravidar e não conseguir. Consegue. Ou então, por que que eu eliminei um bebê lá Isso, atrás? isso. Quantas e quantas não tem? Quantas? Quantas? Muitas. Né? Então, assim, são várias coisas, né, que essa mulher traz. Ou então, por que que todo mundo consegue e eu não consigo? O que é que tem de As errado comigo? as Comparações. comparações Então, também. a minha consulta, ela é um pouco isso. Um pouco não, é muito isso, Isso, né? né? Então, eu já tive casal que brigou no meio da consulta. Um culpando o outro. Então, eu acho que é do mesmo jeito a sua, né, Raíssa? Você Isso. fala muito desse fator emocional, porque existe a obesidade que é orgânica também, né? Sim. Você é endócrino, você pode falar. Existe, mas é uma minoria, eu acho, não é? Isso, existem os Assim, de ser fatores doença genéticos. mesmo. Isso, existem fatores genéticos. A obesidade é considerada doença, mas existem os fatores emocionais que corroboram também para os comportamentos que vão favorecer essa genética que a pessoa já Sim. tem, sabe? Então, Porque existe tem isso, né? Tem isso. gente que tem tendência a ser mais gordo e ser Isso, menos. existe a genética, que é a predisposição, e existem os fatores epigenéticos, são o que o ambiente favorece para que você aumente aquele peso mais do que as outras pessoas, ou porque seu organismo queima menos calorias, ou porque ele tem uma tendência maior a acumular mais calorias com o que você ingere. E como é E, que descobre isso, Raíssa? Tipo sim, assim, hoje em dia tem aqueles painéis, não sei se isso, você... existem alguns exames laboratoriais Uhum, que podem ser feitos em níveis de pesquisa, pesquisa de algumas mutações, de alguns uhum. genes relacionados à obesidade, mas não é a nossa rotina. Não é a nossa rotina, a gente tira mais pela uma história clínica mesmo, né? Sim. Vários parentes que já têm tendência de obesidade, às vezes uma família inteira faz gastroplastia, né? Meu pai fez cirurgia, meu irmão fez cirurgia, meus tios todos são operados. Então você vê que já vem ali de um histórico familiar bem positivo, né? Sim. E aí é onde entra, Raíssa, que aí eu tenho que falar com você sobre isso, gente. É sobre É, as medicações, né? isso. Que é uma febre. Gente, olha, é uma febre que, assim, eu sou fã, porque realmente deve ajudar muita gente, né? Ajuda. Diabéticos, obesos. Mas tem gente muito magra que tá usando, Isso, Malu. Então a gente fica né? preocupado também, porque os medicamentos eles vieram assim para revolucionar o tratamento de obesidade. Eu saí da residência em 2013, tínhamos, sei lá, 2 remédios para obesidade e a gente quase não conseguia prescrever para todo mundo, porque existiam alguns estudos que tinham um risco cardiovascular elevado. Uhum. Então a gente ficava ali de mãos atadas, era muito mais comportamental. E hoje em dia a gente está tendo uma linguagem de muito mais acolhimento à pessoa com obesidade e procurando culpar cada vez menos aquela pessoa, né? Tirar aquele estigma de, come porque é safado ou é culpa sua. Então a gente precisa, de fato, alinhar nossa comunicação, inclusive nós médicos mesmo, para evitar esse tipo de comunicação com as pessoas com obesidade, porque muitas vezes ali tem fatores bioquímicos que estão envolvidos na obesidade. Uma delas é a disfunção de Hormonal. hormonais, Climatério, né? isso, climatério, e também a parte bioquímica comportamental dessa desregulação do sistema dopaminérgico e outros Uhum. neurotransmissores. Então, a pessoa sabe que ela tem obesidade, mas ela não consegue parar de comer. Então, isso é uma desregulação bioquímica e precisa de medicação. Os medicamentos são bem-vindos quando bem indicados. Uhum. O que pode acontecer muitas vezes é que as pessoas que não têm obesidade, elas querem manter um comportamento alimentar de compensação. Digamos assim, eu vou para um churrasco, eu vou tomar um remédio para poder eu não comer muito. E aí é onde mora o perigo, porque muitas vezes a pessoa não tem indicação de fazer uso de análogo de Ou GLP-1, então, né? Que são as canetinhas, as é. famosas Ou canetinhas. então, assim, vou pra uma festa daqui a 15 dias, vou começar Quero a usar. secar. Isso. Calma, gente, não é assim. E É. aí o que é que vai acontecer? O As povo é pessoas. corajoso, né, E Raíssa? as pessoas que realmente precisam, as que têm obesidade, muitas vezes ficam sem acesso à medicação. A gente passou por isso por um tempo aí, com a falta da semaglutida, né, que é o Ozempic no mercado, porque foi uma febre de procura Menina, por essa Ozempic, eu tenho, medicação. assim, muitas pacientes que usam. E hoje, o que é que o que é que está acontecendo no mercado das medicações anti-obesidade?
Hoje, agora, nós temos a tirzepatida, que já está liberada pela Anvisa, que é o Mounjaro. Está liberada pela Anvisa, mas não temos disponível ainda aqui no mercado brasileiro. Então, no mercado legal, né? Isso. Gente, porque eu sempre digo, o problema do Brasil é o brasileiro. É o brasileiro. Porque não é possível. O povo tá fazendo... Remédio é igual a muamba. Remédio não é muamba. Falando isso aqui, que é doutora Girane. Pegando as palavras de doutora Girane num post que ela fez. Um remédio não é muamba. Então, a gente fica vendo a tirzepatida sendo vendida em clínica estética, em loja de roupa. A gente já viu até. Sério? Propaganda de loja de roupa vendendo. Uma caneta, não sei quantos R$1.000. Então, assim... Precisa ter muito cuidado com esses medicamentos. Gente, cadê os órgãos? Os órgãos que fiscalizam isso, hein? Eu não entendo por que ainda não existiu uma fiscalização. Porque tá na cara de todo mundo isso, tá na cara é um de todo mundo, absurdo. toda hora chegando, né? Medicações manipuladas, que a gente não sabe a procedência, não sabe Eu sei de que estão fato. trocando, né, Raíssa? Botando insulina onde era pra ser Ozempic. Gravíssimo isso, né? Nós temos relato aí de paciente que foi internada no Rio de Janeiro com hipoglicemias graves, porque comprou uma caneta de Ozempic com rótulo trocado, sendo que, na verdade, o conteúdo da caneta era a insulina. Vocês imaginem a pessoa que não tem diabetes, aplicar uma insulina no seu corpo e a glicose baixar ao ponto de sofrer uma convulsão, enfim, colocar a sua própria vida em risco. Então, hoje em dia, a gente precisa ter muito cuidado com esses medicamentos, principalmente com as vendas ilegais ou as vendas por um preço muito diferente do que tem no mercado, né? As vendas pela internet, venda por terceiros. Não recomendo de forma alguma as pessoas irem buscar esses medicamentos dessa forma. E se você, porventura, tem indicação de fazer uso de tirzepatida, procure um endocrinologista, de repente até também algum nutrólogo sério. Não vou dizer que todos não são, mas alguns são sérios, que gostam de tratar as pessoas da forma correta. Trazer importado pelas vias normais, ou trazer você vai viajar, consegue comprar no exterior em alguns países e trazer ali o medicamento com você, para você, numa quantidade por poucos meses, não é trazer, sei lá, 100 canetas de Mounjaro e sofrer o risco de ser parado numa Receita Federal, né? Como já aconteceu também. Então, tem muito cuidado. E hoje em dia, o que é que a gente tem visto também? Outro tipo de falsificação. Você pagar para injetar o medicamento na clínica e lá não ser injetada a tirzepatida, ser injetada uma mistura de tirzepatida com o Ozempic, né? Que é o Mounjaro. O Mounjaro com o Ozempic. Ou seja, barateia. Você paga uma coisa que é muito mais cara e recebe outra que é menos cara. Ou seja, também ali o efeito... Contrabando. Irregularidades, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. Muitas vezes E realmente emagrece muito, Raíssa? Para quem tem indicação. Para quem tem indicação, Malu, os resultados os estudos têm mostrado aí uma perda até de 22% do peso inicial dentro de um ano. E esses resultados, eles são vistos, inclusive, nos resultados de cirurgia bariátrica. Então, o resultado de fato é muito bom e a gente tem visto que os efeitos colaterais são minimizados em relação à semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, sabe? Então, são bastante promissores e estão para sair... Porque o Ozempic já era muito bom, né? Já foi uma revolução, eu achei. Foi uma revolução. E esses medicamentos hoje são os primeiros que têm segurança cardiovascular. Ou seja, não é só porque eles não dão nada. Eles protegem o coração. Então, os estudos mostram isso também. O que é também outra vantagem. Não tínhamos nenhum medicamento para tratar a obesidade que tivesse essa segurança também cardiovascular. De evitar eventos cardiovasculares. Sim. E aí, muitas pacientes me perguntam, né, sobre o Ozempic. Tem até um boom aí do bebê Ozempic. Baby Ozempic. Agora vai vir os Baby Mounjaros. Baby Mounjaros. Porque realmente, de fato, a obesidade e o sobrepeso, ele é um fator de infertilidade, né? Não é que... Eu até falei isso hoje para uma paciente. Que não é que ele é determinante. Não é que pessoas obesas não possam ter filhos, tá? Então, isso eu sempre falo, assim... procurei um médico, ele mandou emagrecer 30 quilos e voltar lá. Assim, gente, não se faz isso, né? Você pode até dar substâncias, estratégias para ele emagrecer. Mas não descartar o paciente, né? Vai embora e só volte assim. Faça algo impossível, né? Vá lá, perca 30 quilos. Perca 30 quilos e volte. Não volta nunca mais, né?
Não é isso. Mas, com certeza, a pessoa quando emagrece, ela melhora a sua fertilidade, né? Ela cicla melhor, ela vai ovular. Muitas não ovulam, né? Muitos obesas não ovulam. E aí, teve muito esse boom, né? Da fertilidade. Então, o Ozempic, sim, melhora a fertilidade. Quando a gente tá tentando gestação natural, eu até digo, pode usar, é até bom, né? Que você vai diminuir sua resistência à insulina, vai diminuir gordura corporal e você vai melhorar tudo. Melhora a qualidade de óvulo, melhora ciclo menstrual, melhora a ovulação. Até a atividade sexual. A atividade sexual melhora a libido, melhora a autoestima, né? É um conjunto de coisas. Né? Agora, quando engravidar, tem que parar. Isso. Né? É isso que a gente orienta. E pacientes de fertilização in vitro, a gente orienta parar 20 dias antes por causa do procedimento. Sim. Que Porque tem sedação. Tem sedação, né? e aí pode ficar tomando sedação isso. com um análogo de GLP-1. É isso mesmo. Então é isso, a gente orienta dessa forma, mas realmente foi assim, ajudou muito nas nossas pacientes. Certeza. Com ovário policístico, por exemplo, né? E sobrepeso associado. E lembrando que ovário policístico, o tratamento não é igual a anticoncepcional, né? Porque antes a gente tratava assim, SOP igual anticoncepcional. Hoje temos uma visão muito mais global sobre isso, em que o estilo de vida saudável é o pilar número 1 para que a gente... Eu falei sobre isso hoje, eu atendi uma paciente hoje, que ela tem ovário policístico, e ela procurou um especialista em reprodução e passaram ciclos de indução de ovulação para ela. E hoje ela foi para mim para fazer uma avaliação de tubas uterinas, ou seja, prescreveram para ela uma indução de ovulação sem nem saber se a trompa dela funcionava. Boa. E aí, para nossa surpresa, ela tem uma trompa obstruída. No exame a gente viu. E aí foi quando eu falei, olha, você tem ovário policístico, de repente seria bom você ver questão de suplementação, mudança de estilo de vida, porque não adianta a gente ficar dando hormônio para essa mulher, muitas vezes ela nem responde. Nem responde. Né? Ela nem responde a uma indução de ovulação se você não preparar aquele ovário. Isso. Né? Então, tem que ter essa visão global, né? E aí, a gente volta para o assunto mudança de estilo de vida, Malu. Quando a gente vê lá nos nossos congressos, né, a gente vê lá... MEV. SOP, MEV. Tá, fica aquela coisa vaga, sim. Mas como que eu vou fazer o paciente O que é entender isso, né? a importância da mudança do estilo de vida? É trazer ele para o processo, é usar as razões dele para que ele mesmo tenha a necessidade de virar a chave, tomar a decisão de adentrar num processo de mudança de estilo de vida. Ele tem que começar tudo de uma vez, dieta super regrada, alimentação, às vezes nem exercício. consegue, né? É difícil, assim, a gente fazer tudo de uma vez. Mas a gente pode ir por passo a passo, pequenas metas, fracionar essas metas. Quer começar por onde? Na roda da vida, né? A gente parou na história da roda da vida. Quer começar por onde? Quero começar pela alimentação. Posso fazer isso? Posso. Vamos traçar essas metas. E exercício? Quer mexer no exercício agora? Não, doutora, para mim tá super difícil fazer exercício. Eu não vou chegar para ele. Você tem que fazer. Acabou, gente. Acabou essa comunicação de você tem que. Sabe? E o médico agora tem que entender, né, que assim, os pacientes eles chegam já entendendo muitas coisas. Isso, o acesso às informações, elas estão cada vez mais fáceis. Eu percebo que os médicos mais antigos, assim, eles não se adaptaram a isso, né? Eles querem aqueles pacientes que não entendem, que chega e aceita tudo que você fala. Isso não existe. Essa relação de pedestal, de distância, hoje está bem diferente. As gerações mudaram e a gente está, assim, é nosso papel se adaptar às novas gerações também. Sim. Se o médico tiver inteligência emocional suficiente, ele vai compreender que aquele paciente, ele não é o mesmo paciente que vai ali só como absorver, só o que o médico tem a dizer. Então, você tem que ter o feeling. O paciente que só absorve, de repente, você pode direcionar ele para uma conduta. Mas se ele é um paciente que tem mais consciência, que ele já vem com conhecimento prévio, ele é mais questionador, você vai trazer ele para compartilhar a consulta com você e isso vai tornar a vida mais leve. Até a consulta mais leve não vai se tornar um embate. A gente foge disso, né? De ficar fazendo uma consulta se transformar no embate, até porque o médico está ali como um coadjuvante. Não é o mandante, né? O comandante da consulta. É assim que eu vejo hoje em dia a nossa medicina. A nossa medicina é a medicina que eu estou acreditando. Na verdade, sempre acreditei, mas eu precisei fazer algumas adaptações porque a nossa formação, naturalmente, foi uma formação de eu mando, você obedece. E hoje em dia eu percebo. Sei de tudo. Eu sei de tudo, eu que sou o detentor do conhecimento.
Hoje eu não consigo mais fazer uma consulta dessa forma. Eu sempre busco trazer o paciente para as condutas e compartilhar com ele as melhores coisas que, na verdade, é ele quem vai seguir, não sou eu. Né? Então, a gente está ali como um coadjuvante no tratamento do paciente. E assim que funciona a minha consulta. Lógico, alinhado com profissionais que também compactuem disso com você. Porque se você faz uma consulta dessa forma e, de repente, a sua nutricionista é uma pessoa que tem um perfil mais rígido, tá desalinhado. Então, assim, é importante que a gente tenha, assim, os profissionais bem alinhados com o que a gente pensa. A mesma frequência, com a né? mesma frequência, com os mesmos valores. E lá no nosso instituto também a gente atende muito médico, Malu. Muito médico com obesidade, muito médico que trabalha muito, dá muito plantão, ainda tá numa vida muito insalubre. Isso, né, e acaba que a gente vira uma pessoa que ajuda ele a transformar também a carreira dele. Ele vai lá pela saúde e tá dando um monte de plantão e a gente fala aqui nesse pilar estresse, manejo de estresse. O que é que você pode fazer para melhorar? O que é que você pode fazer para melhorar? Você está dando 6 plantões por mês de noite. Dá para fazer alguma menos? O que é que você pode negociar com isso aqui? Eu posso diminuir essa carga de plantões e, de repente, fazer outra coisa, tentar uma escala mais de dia. Veja como muda até o lado profissional da pessoa, Sim, porque a gente é um conjunto, né? Nós somos um conjunto. Não tem como, Raíssa. Não tem como, Ninguém não. é muito bom numa coisa e não tem como. Isso, é corpo, mente e espírito. É isso que eu acredito muito, É isso sabe? mesmo. E o lipedema, Raíssa? Conte do lipedema. Eu não sei nada de lipedema. Existe mesmo lipedema? Sim, Malu, foi assim. Na verdade, já existia, Mas né? lipedema é uma coisa que também estão confundindo muito, né? Sim. Tipo assim, às vezes eu vejo um povo assim, eu disse, não, gente, não é lipedema, ela tem que fazer dieta. Sim, Né? muitas vezes precisa Confunde o diagnóstico. Confunde o diagnóstico. Basicamente, o diagnóstico é clínico, mas a gente precisa ter uma história clínica por trás. A gente precisa ter uma conversa, não é só bater o olho e achar que é lipedema. Né? Muitas vezes é isso que está acontecendo. Precisa que a gente puxe a história clínica daquela paciente, das variações hormonais em que ela passou durante a vida, puberal, gestacional, menopausa, para a gente ver as transições de hormônio ali que elas tiveram e que mudanças aqueles hormônios ocasionaram nas pernas ou nos braços. Lipedema é braço, é pernas. Lipedema geralmente é o acúmulo desproporcional da gordura na região dos glúteos, das pernas, das coxas e também dos braços. Os braços também podem ser acometidos, certo? Então tem as regiões. E pode ser isolado, tipo, a pessoa tem lipedema só no braço? Pode ter lipedema só no braço, lipedema tipo 4, tá? Que aí vem lipedema 1, é só glúteo. 2, perna, ou coxa, desculpa. 3, perna, então vai do glúteo até a perna, até o tornozelo. 4, braço. Então, a pessoa pode ter braço e coxa. Então, ela tem tipo 2 e tipo 4. Tem glúteo e braço. E os tratamentos são diferentes, Raíssa? O tratamento, basicamente, envolve mudança de estilo de vida, primeiramente. Veja como a mudança de estilo de vida está em todas as doenças, né? Na infertilidade, no lipedema, na depressão, na obesidade, na hipertensão. Então, para o lipedema, inicialmente, a gente não fala assim, dieta do lipedema. Na verdade, é você cuidar de uma alimentação saudável. Eliminar os ultraprocessados, diminuir o consumo de... Existe alguma correlação com diminuição de consumo de glúten, porque indiretamente é a diminuição do consumo dos farináceos, né, refinados. Aumento dos vegetais, alinhamento ali da questão da desbiose intestinal também, que é muito envolvida, déficit nutricional de suplementos, né, de vitaminas, deficiência de vitamina B12, a gente vê muito isso associado. E existe essa alteração intestinal no lipedema que impede essa absorção adequada e a melhora indireta lá da questão da pele. E da gordura também. A gordura é dolorosa, pode aparecer... A pessoa pode ser magra. Pode ser magra e ter lipedema. Vem a cintura bem fininha. Então, a história sempre é essa. Eu sempre fui magrinha. Quando eu fiquei adolescente, fiquei com a cintura bem fininha, meu bumbum cresceu demais, minha coxa cresceu demais. A história, o paciente fala assim, sempre tive colchão, sempre tive bundão.
E aí, todas as vezes, eu vou emagrecer, a barriga fica bem sequinha, mas o bumbum diminui pouco e a coxa diminui pouco. Então, a história sempre é essa. A gente tem outros métodos também de avaliação, né? De avaliação de gordura corporal através de ultrassonografia, através de densitometria de corpo inteiro, para avaliação de alguns índices que a gente utiliza de gordura das pernas versus gordura corporal total. E é importante que o profissional tenha esse olhar, tanto o cirurgião vascular, que basicamente é a porta do paciente que vai com lipedema, porque ele também tem ali associado muito problema com varizes. E aí ele vai tratar as varizes E acaba diagnosticando o lipedema. E aí vem para o endócrino para fazer a regulação de desbiose intestinal, de suplementação, de tratamento de obesidade, se tiver obesidade, até porque... É tudo associado. Tudo associado. O lipedema, ele tem tipos, né, que são as localizações e os estágios evolutivos. Então, os estágios evolutivos vai de um lipedema tipo 1, que a pele é um pouquinho grossinha, tem algumas nodulações, são menos perceptíveis. O 2, o estágio 2, você já vê as nodulações mais marcadas, você passa a mão, você tem mais presença de equimoses. O 3, você já vai formando aquelas bolsinhas de gordura mais na região interna da coxa, perto dos joelhos. O 4, você já vai ter deformidade no joelho, ocasionando deformidade também ali no tornozelo, alteração da pronação ou da supinação dos pés. E isso pode provocar piora de uma artrose, porque você está com desregulação ali dos pés. E com isso também a alteração da locomoção. Veja que não é só, porque o lipedema é besteira. Não é só estético, porque vai ocasionar lá na frente a dificuldade até de locomoção dessa paciente e todo mundo sabe que a qualidade de vida cai muito, né, nesse sentido. Então, quanto mais a gente prevenir essa evolução, melhor para a paciente, mas para a sua qualidade de vida lá na frente. Acho que é isso, né? Gente, muita coisa, vocês viram aí. Olha, todo mundo que eu entrevisto aqui, a minha vontade é marcar a consulta. Vamos, Malu, marcar. Porque você disse que queria correr e agora eu tô numa vibe super boa de correr assim, profissionalmente. Raíssa. Vamos correr? Quando é que você vai correr? Me chame. Quinta-feira. Então, a gente tá pensando assim, qual é a minha ideia? Raiz, quais são os planos futuros? Quem sabe, Malu, fazer um planejamento de um circuito de mudança de estilo de vida para médicos. Porque a gente só orienta o paciente, mas muitas vezes o médico é a própria pessoa que cuida pouco de sua saúde. Então, o médico precisa vestir a capa da humildade e permitir ser cuidado alguma vez na vida, assim, sabe? Até para cuidar melhor, né, Raíssa? Para cuidar melhor. Permita-se ser cuidado, permita-se ser cuidada. Que a gente vê muito isso, de sempre estar cuidando dos outros, sempre estar dando plantão um atrás do outro, cuidando da família. E na hora de olhar para você acaba diminuindo o seu próprio valor. E isso é tão importante, sabe? Você se permitir o cuidado. Você estar bem. Né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso. Nas minhas corridas vem, assim, aqueles insights, né? Malu, insights. Gente, quem sabe num produto, assim, que envolva a mudança de estilo de vida para o médico do começo, desde o comecinho, assim. Eu tô mal. Envolvendo tudo isso. Corpo, mente e espírito. Eu quero começar a correr. Como eu faço? Vamos lá, é daqui. Vamos, vem comigo. Serei a primeira. Malu, e até assim, com as minhas pacientes, eu tô me inscrevendo nas corridas, eu digo, eu vou com você, eu quero segurar na sua mão e ultrapassar essa linha de chegada com você. Mas você imagina o quanto que aquilo faz diferença pra pessoa. Quanto mais próximo você tá da sua paciente. Hoje em dia, juro a você, eu tenho muitas pacientes que viraram amigas. Amigas mesmo. Porque você atende muita médica também, atendo, tenho muita mulher médica, né? Porque você vive com aquela pessoa, né? Você acaba... Imagina, o paciente que ficou comigo 1 ano e conseguiu engravidar. Ai, mulher, muita felicidade, né? Pra mim é tudo. E quando o neném nasce, ela dá aquele cheirinho na cabecinha. Gente, parece que é meu, né? Não é? Parece que é nosso. Então é isso, Raíssa, muito obrigada. Levantar esse movimento, eu vivo MEV, né? Eu vivo a mudança do estilo de vida, então... Para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Para médico, para não médico, para paciente. Para todo mundo. Quem quer engravidar, quem não quer. Quem tá no climatério, quem não está. Quem é obeso, quem não é. Isso, né? de forma integral, gente. Não esquecendo que o ser humano não é só matéria.
É isso mesmo. Existe algo aqui, existe algo aqui. Gente, Raíssa sempre vem com essas reflexões, eu fico pensativa. Mas é isso, doutora Raíssa. Obrigada, muito Malu. obrigada, adorei. Amei. Gente, ó, a rede social de Raíssa tá aqui, doutora Raíssa Castro. Ela é maravilhosa. E é como a gente falou, né? Para todo mundo, mudança do estilo de vida é importante para todas as pessoas, né? Mulheres, homens. E é isso aí, gente. Então, estamos acabando mais um episódio de hoje. Estão aqui nossas redes sociais. Quem não se inscreveu, já se inscreve para não perder nenhum episódio. Obrigada. Beijo.